Nós estamos conversando hoje com o Paulo Genesini, que é o gerente de sustentabilidade da Scania do Brasil. Paulo, a nossa conversa é sobre gás. Eu queria que você me explicasse, assim, para começar, essa ofensiva da Scania em cima do gás. Então, antes da gente falar do gás em si, é importante a gente entender o contexto, né? Por que a Scania investiu em trazer essa solução a gás. Isso começa com a jornada pela sustentabilidade, né? Como um todo. A gente, como empresa, tem o propósito de liderar a mudança para um sistema de transporte sustentável, né? Então, a gente precisa de alternativas que vão desde a maior eficiência energética no nosso transporte, né? Trazendo economia de combustível e automaticamente menos emissões, né, de gás carbônico e poluentes. Também estamos buscando aí um transporte mais inteligente e seguro, que passa pela a otimização dos nossos programas de manutenção, aumentando a eficiência logística dos nossos clientes, melhorando a condução dos motoristas, dos nossos clientes, também trazendo eficiência e, ao mesmo tempo, diminuindo o impacto do transporte no meio ambiente. E um terceiro pilar são os combustíveis alternativos, os combustíveis renováveis, né? Que para a gente ter essa jornada de descarbonização do transporte, de um transporte sustentável, não tem como a gente continuar somente com o diesel, né? Um combustível fóssil que tanto emite gás carbônico quanto outros poluentes. Então, quando a gente fala dos combustíveis alternativos, a Scania, ela tem convicção de que não vai existir uma única solução que vai substituir o diesel, né? Então, por isso que é importante a gente ter um grande portfólio de opções, principalmente porque cada lugar no mundo, cada mercado, cada situação vai ter uma vocação para combustível, né? Para essa solução. E olhando para o Brasil, nós conectamos aí a disponibilidade do gás natural, que ela é razoável, né? Ela obviamente não é tão capilarizada quanto o diesel, mas nós temos uma rede bem já desenvolvida de distribuição de gás natural. Vamos ter disponibilidade cada vez maior desse combustível com o pré-sal, né? Nós já temos o gás natural abundantemente, mas vamos ter mais. E principalmente o biometano, que é um gás quimicamente quase exatamente igual ao gás natural, porém a origem dele é biogênica. Ele vem de fontes como a agropecuária, aterros sanitários, tratamento de efluentes, processos industriais. Então, isso tudo gera biomassa e o Brasil é o maior potencial do mundo para a produção desse gás. E a nossa solução a gás, ela casa isso, né, a disponibilidade desse combustível, porque o nosso caminhão vai usar tanto o gás natural como o biometano, que na verdade é o gás metano, não faz diferença para o motor, aliado à viabilidade técnica desse caminhão, porque é um caminhão que não deve absolutamente nada em performance para um caminhão diesel, em termos de torque, desempenho, velocidade, retomada em subida. O motorista ele não vai sentir diferença. Isso aí nós falamos hoje com convicção, porque nós já estamos aí com 3 anos desse veículo operando nos nossos clientes, então eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então, foi isso que nos levou, essa aposta lá em 2019, né, que nos levou a investir para trazer essa solução, e hoje, 3 anos depois, quase, a gente tem a confirmação de que foi uma escolha acertada. Já começamos essa jornada de descarbonização do transporte e seguimos, né, tentando acelerar ela. E no futuro, quando houverem outras soluções, como o elétrico, por exemplo, não vai inviabilizar o gás. Por tudo isso que eu comentei, a gente acredita que vão haver várias soluções. O gás, a gente acredita que veio para ficar como uma parte importante da matriz de combustível no país. Esse foi o motivo da gente investir no gás. E vocês estão trabalhando, por exemplo, com caminhões e ônibus. Em qual das duas áreas você acha que vai ter mais resultado? Olha, ambas vão ter um resultado extremamente importante. Quando você fala no gás,
seja ele natural ou o gás natural ou biometano, ele tem uma redução muito grande, mas realmente grande, de poluentes. E quando eu falo poluentes, são os poluentes que fazem mal para o ser humano. Material particulado, NOx, hidrocarbonetos, tudo isso reduz muito. Então, quando você olha para o ônibus, que opera num ambiente urbano, onde você tem muitas pessoas, ele tem um benefício gigantesco na saúde pública. Ah, já no transporte mais rodoviário, isso é importante, mas quando você está numa estrada, não é tão impactante o poluente. No entanto, o transporte, de um modo geral, está emitindo carbono. Então, quando você descarboniza o transporte, você está contribuindo com o planeta. Mas, além desses aspectos ambientais, o aspecto de custo operacional tem se mostrado mais viável financeiramente a operação com gás. Isso só tem melhorado, né? Os fatores que vão fazer, quando você compara o custo operacional de um veículo diesel com um veículo a gás, os fatores mais importantes são o preço inicial de aquisição, né? Então, o veículo a gás, quando a gente lançou, ele custava entre 30% e 35% a mais, em média, do que um veículo a diesel. Porém, hoje, todos os veículos a diesel têm que atender à legislação Euro 6. Então, toda a indústria nacional teve que aumentar o preço desse caminhão, porque aumentou o custo, né? Tem mais tecnologia embarcada. E o gás não, o gás ele já atendia a legislação Euro 6. Então, essa diferença de preço inicial, ela ficou marginal, ela praticamente, dependendo, obviamente, da configuração, esse 30% não existe mais. Você vai ficar entre 10%, 15% e às vezes até menos do que isso, dependendo da operação. O preço do combustível, que é outro fator muito importante, a gente tem visto uma descida no preço do gás, né? A gente vai ter mais disponibilidade, a gente vai ter o biometano. A tendência é que o metro cúbico do gás vai custar menos a longo prazo. Então, esse fator financeiro vai, vai pesar muito. Então, não dá, tanto o ônibus quanto o caminhão, eu vejo soluções importantes, né, o gás importante para substituir o diesel. Paulo, é o seguinte, você fala em biometano, você fala no gás, né? A gente sabe que tem uma reserva incrível de gás aqui no Brasil, Isso. tá certo? Qual dos dois pode deslanchar mais facilmente? Olha, quando você fala mais facilmente, o que está mais estabelecido em termos de infraestrutura hoje é o gás natural. Então, e por isso ele é importante para a gente iniciar essa jornada aí, esses 700 veículos que nós temos aí já em operação, a esmagadora maioria deles está operando com gás natural, que, como eu falei, traz o benefício do custo de operação e traz o benefício na redução dos poluentes, mas não tão grande benefício em termos de CO2, que o pessoal confunde, né? O CO2, né, o gás carbônico, ele não é um gás poluente, é um gás de efeito estufa, que nós precisamos reduzir também, por causa do planeta. E o biometano, como eu disse, o Brasil, somos o maior potencial produtor de biometano. Nós temos muita biomassa, né? Principalmente do agro, né? Mas também dos aterros e da operação industrial. E esse pessoal, eu tenho participado de congressos onde associações, né, a biogás, fabricantes de equipamentos, os distribuidores de gás, né, temos juntado esses potenciais produtores e produtores, né, para mostrar todo o potencial do mercado e a gente vê o movimento começar a acontecer. Muito, já tem um mapa de investimentos. Essa produção de biometano que hoje existe no Brasil, ela vai crescer exponencialmente, porque a biomassa está aí, né? Praticamente o dono da biomassa ele não usa ela, ele joga ela fora. É um resto do processo que ele tem, seja industrial, seja da agropecuária. Então, o biometano ele vai crescer e ele vai aos poucos substituindo um pouco do gás natural e ao mesmo tempo o diesel também, né? Porque ele vai trazer todo o benefício que o gás natural tem e mais o benefício de reduzir também o CO2. Mas eu vejo os dois importantes. Por quê? Porque o gás natural ele tem a estrutura
a infraestrutura de distribuição. Então, se você tem um veículo a gás, você pode ficar tranquilo, que mesmo que você não tenha um biometano, você vai ter o gás natural, você vai conseguir circular na rota que você precisar. E aos poucos o biometano vai tomando o lugar do gás natural, o que vai ser bom para o efeito estufa, né? Para a diminuição dos gases de efeito estufa. Tá. Uma outra coisinha, Paulo. Que mercados ou que operações, no caso de caminhão, tá, é mais sensível ou tende mais a adotar essa solução do gás aí? A necessidade de reduzir emissões, normalmente ela é puxada pelo embarcador, né? A indústria que contrata o transporte. Porque geralmente são indústrias, né, que fazem parte de alguma empresa grande, multinacional, que tem os seus objetivos, né, de sustentabilidade, de ESG, como se fala muito hoje, e eles precisam diminuir suas emissões. Quando eles olham para o seu processo industrial, eles veem com o transporte uma grande parte, uma grande oportunidade de contribuir nessa descarbonização. Então, esses embarcadores puxam os seus transportadores para falar: olha, é preciso de uma solução de transporte mais limpa, que descarbonize. E os seus transportadores, por sua vez, estão buscando uma solução. Quando eles olham para o elétrico, né, que é algo que talvez seja o mais intuitivo, vê que, principalmente para transporte de longa distância, mais pesado, isso não está maduro em nenhum lugar do mundo, né? Você ainda não tem a questão de autonomia, a questão de infraestrutura de carregamento, né? A distribuição da energia, as baterias pesam muito, elas excedem toda a legislação da lei da balança aqui no Brasil. Então, e além do preço, né? Porque o preço inicial de um veículo elétrico ele é 3 vezes aí, pelo menos, um veículo a diesel. Ok, então operações mais urbanas, nós vemos aí nos veículos VUC já começando com que minimiza um pouco esses pontos que eu falei. Mas quando você fala em transporte, então o transportador que precisa oferecer uma solução sustentável, ele vai buscar e ele olha, né, e a Scania trazendo nessa jornada que eu te comentei, ele vê a Scania como uma opção, vê a solução a gás como uma opção, né? Então, isso que tem funcionado, daí que tem vindo a maior demanda, o transportador querendo começar também uma jornada de transporte sustentável para ser mais competitivo perante os embarcadores dele. Essa é a que tem puxado mais. Mas, obviamente, as autoridades, né, principalmente municipais, que precisam melhorar o transporte público, né, em termos de poluição, nós estamos aí fazendo demonstrações com o nosso ônibus em várias prefeituras, tendo muita atenção dos prefeitos, das autoridades, como uma opção viável agora, né, para você já ter um transporte limpo, né, mais sustentável. Então, eu acho que é por aí que vem a demanda, mas o que aconteceu mesmo, em primeiro lugar, foi os embarcadores puxando os transportadores. E é necessário ou não montar uma estratégia de financiamento ou de facilitação financeira, tá, para o mercado, para os operadores interessados no gás? Sem dúvida. Óbvio, é uma tecnologia nova, né? Não é um caminhão, é um investimento alto para qualquer um, né? Seja um operador grande ou pequeno. E a Scania buscou, né, ajudá-los, né, nessa decisão, viabilizar. E uma das frentes que a gente tá até nesse mês lançando na nossa rede de concessionários a gente chama de CDC Verde. Ele é uma taxa de meio ponto percentual abaixo da taxa normal do mercado. Então, se você tem um diesel aí com uma taxa de 1,4% ao mês, o gás ele vai ter uma taxa de 0,99 ao mês. Então, fica muito mais interessante. Aliado ao fato de que a diferença do preço inicial diminuiu, acho que essa conta ficou muito mais interessante ainda, né? Buscando facilitar, incentivar o transportador a aderir a esse tipo de solução. Tá. E a gente vendo, por exemplo, o portfólio inteiro da Scania, tá?
a gente está falando aqui do gás, né? Tá. Mas tem o elétrico, a gente sabe que vocês têm alguma coisa de caminhão elétrico na Europa e tal, né? E o assunto está forte. Isso. Elétrico, hidrogênio, tá? Como é que você vê, vamos dizer assim, a posição ou perspectivas dessas outras opções de combustível? É como eu comentei. De fato, nós temos o nosso veículo elétrico, ele está sendo comercializado lá na Europa, mas a gente tem o caminhão a hidrogênio, o ônibus a hidrogênio lá também, e muitas tecnologias, né? Célula de combustível, algumas maduras, algumas ainda em fase de protótipo, né? Eu acredito que os outros fabricantes da mesma forma, mas a Scania tem esse leque amplo de soluções justamente porque a solução tem que ser viável, não apenas ambientalmente, mas também economicamente, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de disponibilidade daquele combustível. Então, o elétrico, como eu falei, ele ainda hoje não tem viabilidade comercial. Nós já temos aqui, já começamos a fazer testes, né? Já temos algumas iniciativas, mas não massivamente, porque a gente acredita que não é ainda viável. Uh, o hidrogênio, por exemplo, é uma tecnologia que funciona muito bem, é totalmente limpa. Mas para você produzir uma molécula de hidrogênio como combustível, a energia que você utiliza na produção desse combustível é maior do que a energia que esse hidrogênio vai te proporcionar no transporte. Ou seja, a conta ainda não fecha, né? Se você for fazer isso em escala, a conta não vai fechar. O elétrico também. Se eu vou ter que, numa distância um pouquinho maior, eu vou ter que ter tanta bateria para ter autonomia que eu não vou ter espaço para colocar carga, né? Não vou ter peso, carga líquida suficiente. Ou, se eu não ponho a bateria, eu não vou conseguir ir longe. Então, e tudo isso aí é um quebra-cabeça que tem que ser resolvido. No topo de tudo isso, a infraestrutura de distribuição de energia no país ainda é um gargalo. Eu acredito que isso vai destravar, né? Eu acho que a tecnologia ela vai caminhar, mas tem que caminhar junto à infraestrutura, né? A própria a própria solução para transporte pesado ela ainda tem que amadurecer. Então, acreditamos, a Scania, tanto quanto as outras, tá totalmente imbuída em ter essa solução o mais rápido possível, mas não podemos, né? Não vamos e não podemos esperar a solução estar pronta. Por isso que nós já trouxemos aquela que está, que é o gás, né? Além do gás, cada vez mais evoluindo, como eu falei no começo, na eficiência energética do próprio diesel. Com o que nós temos agora, a sociedade precisa continuar transportando bens. Então, até nós termos lá um caminhão elétrico lá no futuro, essa atividade de transporte nós vamos descarbonizar o máximo possível e essas soluções que nós estamos trazendo agora vão se manter mesmo quando as soluções novas chegarem. Essa é a nossa visão, nossa estratégia. Tá, isso daí, por exemplo, é uma situação mais forte, mais grave no Brasil ou no resto do mundo inteiro? Você tem essa equação que não fecha? Olha, eu acho que na Europa ela tem alguns passos a mais, né? Em termos de. Vou falar, por exemplo, do veículo elétrico, em termos de infraestrutura de distribuição, acredito, mas assim, longe de ser uma solução massiva. Porém, quando você fala, a Europa tem um pouquinho mais de infraestrutura de distribuição, você tem mais veículos elétricos, porém, como é gerada a energia na Europa? É outra pergunta. No Brasil, nós temos uma fonte, uma matriz renovável, 80%, né? Se chove bem, a gente tem hidrelétrica, a gente tem energia solar aumentando, energia eólica aumentando. Na Europa, se queima combustível para gerar energia, a gente sabe, termoelétricas, né? Então, tudo precisa ser analisado, né? Acho que não é o mundo dos sonhos. Eu acho que são problemas diferentes, né, que tem que ser equacionados. Por exemplo, na China. A China tem uma grande frota de veículos elétricos. A energia é gerada com queima de carvão. Então, assim, a conta do CO2, ela não deve estar muito boa, né?
Tudo isso tem que ser olhado. Por isso que a gente acredita muito no gás e principalmente no biometano, que o biometano, eu não estou aumentando o CO2, né, o gás carbono na atmosfera, eu recirculo ele, tá? Não é a única solução? Não, não vai ser a única solução. Nós vamos ter a elétrica, mas é uma equação complicada, que existe no mundo inteiro e com diferentes elementos no mundo, né? Você perguntou onde é mais complicado. Eu acho que está complicado no mundo inteiro, mas com elementos diferentes. O fato é que está todo mundo buscando uma solução. Por isso que eu tenho certeza que ela vai vir, né? Mas não vai ser fácil. Então, e não vai ser para amanhã, não é hoje. Eu não vou... Por isso que a gente tem que lançar mão do que a gente tem agora para já ser sustentável. Isso que eu falei que é a nossa estratégia. Ele entra no mesmo problema do custo, né? Ele custa muito mais caro que um litro de diesel, um litro de HVO. Ambientalmente é ideal. Ambientalmente, se eu tivesse HVO, eu teria um transporte livre de carbono e com a mesma infraestrutura que eu tenho hoje, mas a molécula custa muito mais caro, né, que o diesel. Tudo tem um porém, né? Agora, você acha que, com todo mundo falando tanto em elétrico, né, tem espaço para crescer o gás, cara? O pessoal não está falando. É porque eu ouvi alguma coisinha assim, pô, não é a mesma coisa, não é tão avançado, tal. Muita gente pode não entender que essa fase intermediária é necessária. Olha, então, quando você olha superficialmente, obviamente o elétrico não tem escapamento, não está emitindo nada, né? Mas quando alguém que está mais envolvido no transporte começa a ver os fatores, os custos que um transporte elétrico vai gerar, porque, por exemplo, uma bateria hoje, na melhor tecnologia, ela dura 8 anos, 7, 8 anos. E o custo de um caminhão elétrico, que é, como eu falei, 3, 4 vezes o custo de um veículo diesel, mais da metade desse custo são as baterias. Isso significa que daqui 7, 8 anos você vai jogar fora metade do seu patrimônio. O que você vai fazer com essa bateria, né? Mas, independente de tudo que tem que se resolver no elétrico, vamos dizer que isso tudo vai ser resolvido. A biomassa gerada no mundo, nós vamos continuar comendo, nós vamos continuar produzindo na indústria, nós vamos continuar gerando lixo e gerando esgoto. Então, a biomassa, ela é abundante e está aí, ela é de graça, né? Então, isso é uma energia, o biometano é uma energia livre de carbono e de baixíssimo custo. Óbvio que você tem um investimento da estrutura para produzir esse biometano, mas a matéria-prima ela não custa, ela está aí. Então, e sempre vai estar. Você tem uma solução que funciona, que ela é similar ao diesel em termos de performance, né? E eu estou falando do diesel, falando do transporte, mas o biometano é usado também em indústria, né? Em outras aplicações. Sim, sim. Então, por isso que existem estudos, né, de vários órgãos, como vai ser o transporte lá em 2030, 2050, né? Então, falando lá de 2050, todo mundo acredita que uma parte do transporte vai ser feita com o biometano. Eu vi até números de falar de 15 a 20% da frota circulante vai operar com biometano, falando de Brasil. Óbvio, é uma ciência de adivinhação, mas e, acho que quase todos têm a convicção que o gás ele veio para ficar. Não, o elétrico vai chegar, vai se destravar esses problemas e vai pegar uma grande parte, talvez metade do transporte seja elétrico, eu não sei, mas ainda sempre vai ter aquela parte que vai se beneficiar dessa biomassa. É isso que nós acreditamos. E muita gente, né, muitos transportadores também acreditam nisso, né? Muitos transportadores e embarcadores que, que têm a biomassa e têm essa visão também. Eles estão já caminhando juntos, né, mostrando o que é viável e que o Certo. custo, principalmente, é viável. Paulo, é o seguinte, quando a gente falava só em diesel, renovar frota, vamos fazer
renovação de frota para atualizar um pouco mais, né? Os caminhões são muito antigos, a base da frota brasileira é muito velha, certo? Isso em cima do diesel. Quando você acha que esses caminhões, por exemplo, muito antigos que tem no Brasil, podem atrapalhar essa transição para qualquer opção mais avançada? Sem dúvida, né? O veículo antigo ele é mais poluidor em todos os sentidos, né? Idealmente, se a gente olhar como sociedade, a gente deveria focar em ter uma frota mais nova. Isso por si só já teria um efeito grande no ambiental. Mas a gente sabe que é, não há espaço economicamente para todo mundo ter uma frota nova, né? A gente precisa entender que isso vai levar um tempo. Então, por exemplo, a gente fala, mudamos para Euro 6, né? Então, qual a frota de Euro 6 hoje? É muito pequena, né? Isso aí vai demorar anos para você fazer essa substituição. E ainda você vai deixar aqueles veículos mais velhos ainda operando. A gente poderia discutir, né? Talvez uma política pública deveria ser, ao invés de focar em beneficiar, comprar veículos novos, pelo menos renovar um pouquinho dos muito velhos. Isso aí já teria, mas aí é uma Aí discussão longa, né? seria o famoso projeto de renovação de frota que não sai do papel há Exatamente. décadas, né? Esse projeto tem esse intuito, né? Tem muita gente que tem essa visão. Poxa, em vez de eu punir, né, o cara que hoje usa uma frota nova, ele tem que comprar uma tecnologia mais cara, por que aquele que já deu payoff na sua frota muito antiga, ele não dá um passo, né? Pelo menos de um Euro 3 ele passa para um Euro 5. Tudo isso aí, se a gente tivesse em quantidade significativa, seria talvez algo que tivesse um impacto grande na poluição. Mas é discutível, né? Existem muitas discussões nesse sentido. O ideal é que a gente caminhe cada vez mais nesse sentido, né? De renovar a frota, em ter uma tecnologia mais limpa. E nós da Scania estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos tentando buscar um transporte viável economicamente. Isso é importante, né? Porque não adianta falar, eu tenho um caminhão elétrico, ele custa 5 milhões aqui, mas ele é limpo. Funciona, né? Funciona. Não funciona. Se não tiver um atrativo financeiro, Exato. não funciona. Tem Tem que ser que por fechar a imposição conta. legal. Exato.